Bom, continuando então o nosso projeto, a gente vai partir agora para o segundo exercício, ainda dentro dessa linha aqui do aplicativo de escola. Então, no exercício anterior, a gente viu aí como colocar imagens dentro do nosso projeto e como trocar o ícone do aplicativo. Agora a gente vai começar a parte de montagem dos elementos lá na nossa tela. Aqui dentro desse campo montar elementos, eu subdividi ele em várias partes e o objetivo é que cada uma dessa aqui vire um vídeo de exercício para poder deixar o conteúdo bem isolado, né? Se você tiver uma dúvida, pô, como é mesmo que mexe com a parte de botões, aí você vai ter um vídeo lá ensinando só como trabalha com botões. E no nosso caso agora especificamente desse vídeo, é como fazer estilização, né? A estilização eu separei ele em duas categorias. A primeira é a você definir a padronização das cores do teu projeto. Isso para fazer o seu projeto de forma estruturada, para que você não tenha que cada vez que você for criar um botão, cada vez que você for colocar a cor em um texto, você tenha que ficar botando na mão qual é a cor que você, né, quer que aquele botão tenha. E às vezes você pega aí alguns projetos que a página inicial tem um padrão de cor, a segunda página já tem a mesma cor, só que com um padrão diferente, né, uma coloração diferente, mais escuro, mais claro. Isso tudo é muito feio para um projeto. Então a ideia é que você sempre padronize o seu projeto, não importa se ele é pequeno ou grande. Bom serviço é bom serviço, não importa o tamanho. Então, primeira categoria aqui vai ser definir as cores do nosso projeto. Isso aqui a gente já, no meu caso específico, né, eu criei aqui o meu layout e aqui envolveu uma pesquisa que eu fiz, pô, como que seria bacana um aplicativozinho para um celular, para uma escola. Por mais que a codificação vai ser muito simples, mas vale a pena você gastar um tempinho e se preocupar com o layout que você vai apresentar. E na preocupação com o layout, tem a questão da padronização das cores, né? Qual é a tonalidade de cores que eu quero que o meu projeto tenha? Então aqui eu tenho uma paleta, que aí essas paletas fazem com que o meu projeto se prenda. Eu só posso usar as paletas que estão aqui dentro do meu projeto, entendeu? Para que você não saia aí colocando cores que às vezes não fazem o menor sentido com o layout. Então a ideia vai ser pegar o código dessas cores aqui padrões e jogar isso lá para dentro do Android Studio no formato de código, para que quando a gente precisar fazer o botão, a gente faz a referência à cor que a gente quer e ele já puxa a tonalidade exata. Então isso aqui é a parte de cores. A parte aqui de shape, shape é a palavra para o tipo de arquivo que nós vamos criar dentro do Android Studio, que corresponde a imagens são editáveis, mas não é esse o contexto. É que são desenháveis, né? Então, por exemplo, aqui dentro do nosso projeto, como eu falei no vídeo anterior, tem imagens que você não tem como desenhar. Então você já pega seu arquivo, transforma isso em uma imagem PNG ou ou outro tipo de arquivo, né, que vai te atender e você já bota isso dentro do seu projeto. Mas existem coisas que você pode criar lá dentro do Android Studio ou qualquer outra linguagem, como se fosse você fazer o CSS de um site. Você não sai colocando lá um monte de imagem porque o seu site fica pesado. Então, a parte de estilo, você estiliza ela no CSS dentro do HTML. No Android Studio, a gente tem um componente lá também que a gente pode criar esses layouts aqui personalizados. Então, esse nosso topo aqui, que ele é meio um oval, meio estranho aqui, isso aqui é editável, a gente vai desenhar isso aqui lá. Esse fundo azul com as bordas arredondadas, esse fundo branco com as bordas arredondadas. Então, tudo isso aqui nós vamos criar dentro do Android Studio através de um arquivo de shape que tem esses editáveis, né? Esses arquivos desenháveis. Então, voltando lá para o nosso projeto, ainda falando primeiro, né, com relação às cores, porque a gente precisa padronizar o nosso projeto, houve um vídeo aí anterior que eu expliquei a estrutura que corresponde ao nosso projeto do Android, né? Então aqui você tem as pastas e o que cada pasta faz. Aqui dentro de Res, nós temos uma pasta chamada Values. Se você abri-la aqui, ele vem com alguns arquivos por padrão, entre eles um arquivo de colors, um arquivo de string e essa pasta aqui de temers. Esse arquivo aqui fomos nós que criamos no vídeo anterior
quando a gente criou o nosso ícone personalizado, aí ele criou um fundo aqui cinza e salvou dentro aqui de values, tá? Mas por padrão vem esse color e o string e essa pasta theme. Dentro desse arquivo color XML, você tem algumas cores que o Android Studio já te dá por padrão. Então, por exemplo, aqui a gente tem umas tonalidades de roxo e verde, além do preto e branco, que é básico, né? Mas tudo isso aqui são cores que já vêm adicionadas dentro do teu projeto. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o meu emulador e a gente abrir lá o programinha que a gente fez, ó, no vídeo anterior, você vai ver que ele já tem aqui essas cores, ó, esse roxo mais escuro, esse roxo mais claro, ele está saindo daqui de dentro. Ó. Além disso, deixa eu minimizar aqui. Além disso, se você vier aqui no teu projeto e, sei lá, tentar arrastar um botão aqui para dentro do teu projeto, você vai ver que ele já vem na cor roxa. Isso aqui também, ele está puxando essas informações, tudo dessa paleta de cores aqui dentro. Então, o que nós vamos literalmente fazer, deixa eu só apagar isso aqui para não poluir o projeto. O que nós vamos literalmente fazer a princípio é criar novos códigos de cores aqui. Então, aqui você está trabalhando com marcação de tags. É muito parecido com HTML. Quem já tem um conhecimentozinho de HTML aí fica muito fácil. Então é só você chamar aqui, ó. Você abre aqui, né, o colchetezinho, o sinalzinho aqui de menos para mais, coloca aqui o início, color, e ele já vai criar aqui para você um código, né? Ele te dá primeiro qual é o nome dessa cor. Então, aqui vai da sua criatividade, tá? Não tem um padrão certo. O que eu vou fazer aqui, porque como são vários tons de azul, e eu sei que existiria nome específico para essas cores, mas como eu não tenho esse nome aqui, eu vou dar mais ou menos como se fosse a porcentagem dela. Então esse aqui é um azul escuro, ou um azul 100%, esse aqui um azul 80%, esse aqui um azul 70%, alguma coisa assim. Mas que para você faça sentido, tá? Então vou chamar aqui, ó, de azul, vou colocar azul 100, né? Que seria uma expressão aí de azul 100%. E aí aqui dentro agora eu preciso passar o código que corresponde a essa cor. Você poderia vir aqui, ó, e fazer uma cor qualquer. Aí aqui você poderia clicar e ajustar a tonalidade ali que você quer, tá vendo? Então, por exemplo, eu quero um azul, você bota aqui a tonalidade de azul e aí você vem cá e escolhe ela. Aí ele já fica ali gravado. Só que como eu estou usando aqui o programa, eu tenho os códigos das cores aqui. Basta eu clicar nela, abrir aqui, ó, e aqui eu pego o hexadecimal dela. Aí vou lá no meu projeto e colo isso aqui. E aí pronto, eu já vou ter o meu azul 100%. E aí agora eu vou repetir isso aqui para as demais cores. Lembrando que você sempre tem que substituir o nome, tá? Eles não podem ter nomes iguais. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o azul 80. Ele pode até ter a cor igual, tá vendo? Ele não dá conflito. Mas enquanto houver arquivos com o mesmo nome, aí ele gera esse conflito aqui de erro, tá bom? Aí vou pegar aqui a minha segunda cor, vou copiar aqui também o código hexadecimal dela, vou aqui substituir, vou fazer nesse aqui de baixo, vou colocar 70, vou pegar esse, também vou copiar. O próximo azul, que é esse aqui, ó, esse foi o azul que eu mais usei no meu projeto, né? É esse azul aqui primeiro. Então, para diferenciar um pouquinho, eu vou colocar esse aqui como azul primário, né, que é a minha cor primária do meu projeto. Então, vou copiar aqui o código dela. Lembrando que o nome, você pode dar o nome que você queira, tá? Eu só estou tentando seguir uma lógica que faça sentido para mim, depois identificar o que aquele nome lá corresponde. Então aqui eu vou colocar azul, sei lá, 40, que ele é um azul mais claro, né? Se eu, em tese, esse meu azul primário aqui seria um meio termo, né? Uns 50%. Vou pegar esse outro azul aqui, vou chamar ele de azul 20. E aí depois aqui a gente tem um cinza,
que nós vamos usá-lo em alguns momentos, inclusive a gente até usou na hora que a gente fez o fundo do nosso ícone lá, a gente poderia, né, ter usado já um padrão de cor aqui. Então vou mudar aqui para cinza, claro, e aí vou colar aqui. E aí por fim a gente tem o branco. Aí o branco aqui no próprio projeto já tem aqui, ó, branco e preto. Então eu vou só diminuir aqui. E esses daqui de cima, se eu não tiver intenção de usar, eu posso apagá-lo. Mas eu vou te dar um grande conselho no Android Studio. Principalmente agora no início. Não apague nada. Porque às vezes se você apagar um código desse aqui, ele está sendo usado em outra parte do projeto. E aí pode gerar um erro na hora que você for executar o teu aplicativo. Então, até que você tenha um bom domínio do que cada coisa faz, aonde cada coisa está, nunca apague nada no teu projeto, com exceção da sua tela aqui, ó, que são elementos que você arrasta, coloca, aí, pô, não quero mais isso aqui está errado, aí você pode apagar, porque você acabou de colocar. Agora o restante, o que já vem por padrão no teu projeto, não apague, tá? Só apague coisas que você tem 100% de certeza. Então beleza, meus padrões de cores já estão todos aqui feitos, eu já posso fazer o uso e referência deles, e agora vamos partir já para o desenvolvimento aqui das nossas shapes, né? Que são os nossos arquivos desenháveis. Então para a gente criar por exemplo, para eu colocar uma imagem no meu projeto, eu tenho esse elemento aqui, ó, Image View. Eu tenho que clicar e arrastar ele para dentro do meu projeto. Quando eu faço isso, ele carrega aqui para mim algumas imagens que já fazem parte do projeto. Então, por exemplo, nada disso aqui para baixo fui eu que criei, ó. Ou no caso fui eu que guardei, né? A gente só salvou essas imagens aqui, ó, do ícone e essas aqui de cima. Então daqui para baixo eu não fiz nada, isso aqui tudo já vem carregado dentro do teu projeto. Se eu tivesse interesse de usar qualquer uma delas, bastaria eu clicar aqui e ele carrega essa imagem lá para mim na tela. Ou se eu quiser, né, criar uma imagem nova, aí antes de anexar essa imagem ao meu projeto, eu venho aqui, ó, na pasta Drawable. Lembra que aqui é a pasta onde fica todas as imagens, né, do projeto. Vou clicar com o botão direito, venho aqui em New, e aí aqui eu vou escolher, ó, um Drawable Resource File. Vou clicar aqui, ele abre essa janela aqui para mim. O nome do arquivo você pode dar o nome que você quiser. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de Layout Topo. Agora, o tipo do elemento, aí aqui tem um tipo específico. No nosso caso, é o Shape, tá vendo? Então, quando você clica, você seleciona aqui, ó, Shape, o resto aqui você não muda nada. Ele vai salvar mesmo no arquivo Drawable. Esse aqui também não muda nada, tá? É referência aqui do local. Não muda nada. Só o nome do arquivo e o tipo do elemento, que no caso aqui é Shape. Dá um OK. Ele vai criar um arquivo XML vazio aqui pra gente. E aqui do lado ele te mostra o resultado que está ficando a tua imagem. Aqui dentro, tá vendo? Ó, dentro dessa marcação aqui, dessa tag do shape, conforme é no HTML, né? Você avança um pouquinho aqui para poder indentar direitinho. Aí aqui você vai começar a colocar seu código. Para você montar a imagem, se você só abrir aqui, ó, o símbolozinho ali de menor para maior, ele já te dá aqui as principais opções. O Corners, que é para você fazer cantos arredondados, o Solid, que é para você trabalhar com cor, Gradiente, que é para você poder fazer aí cores, né, que começa com uma cor e termina com outra. Você tem o Size, que você pode definir o tamanho. Você tem o Padding, que você pode definir margens internas. E você tem o Stroke, que ele seria para você fazer linhas, né, no final. Por exemplo, você faz uma bolinha lá, você quer que ele tenha uma linha por fora. Aí você usa esse Stroke aqui. Então, primeiro nós vamos começar a definir na cor. Então, eu vou selecionar aqui, ó, o Solid. Quando eu der um espaço, ele meio que já me ajuda, tá vendo? Então, ele traz aqui, ó, o Android Color, né? Para a gente poder trabalhar com cor. E aí ele já preenche isso para mim. Aqui dentro das aspas duplas, ele também já te dá o catálogo das cores que tá vindo lá daquele arquivo Colors.
Por isso que é importante você padronizar. E aí aqui ele tem todas as cores que fazem parte do teu projeto, incluindo outras que nem aparecem lá, tá vendo? Que aqui são carregadas junto com a hora que o seu projeto está sendo criado pelo Android Studio. Mas vamos nos concentrar nas nossas cores aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o azul primário. Se eu selecionar aqui, ele já preencheu aqui para mim. Sempre, você veja que ele dá uma mensagenzinha aqui de erro, ó, porque você tem que fechar sempre as tags, tá? Então, você abriu lá o Solid, você pode fechar a tag só colocando o contrabarra, ele já fecha automaticamente. Ou se você colocar o outro sinalzinho, né, de maior para menor, aí ele fecha a tag completa com a palavra solid no final também. Mas qualquer uma das duas está certa. Você pode ser assim, ou pode ser a outra que eu acho mais enxuta. Você só bota aqui o contrabarra e fecha automaticamente. Aí beleza, definimos a cor. Agora a gente precisa fazer aquele desenho lá, né? Esse desenho aqui, ó. Quando você está criando o seu layout usando um programa igual o XD aqui que eu usei, aqui propriamente quando você está criando, porque talvez você pode perguntar, né? Pô, mas como que você chegou a fazer esse efeito aí de curva? Do mesmo jeito que você tiver criado. Aqui também eu trabalhei com bordas, tá vendo? Para bordas superiores eu não dei mudança nenhuma, elas ficaram com zero. E aqui depois eu dei uma mudança. Um ficou com 100, que seria aí tipo a representação de 100 pixels, e o outro ficou com um canto arredondado de 300, né? Tipo os 300 pixels. No Android Studio isso muda um pouquinho, a gente não trabalha com pixels, né? Vocês vão ver aqui que a gente trabalha com outros termos para propriedades de tamanho de fonte, tamanho de elementos, muda um pouquinho em relação ao HTML. Mas já já, você praticando aí um, dois, três projetos, você já começa a gravar os nomes, fora que a própria IDE te ajuda muito. Então aqui, ó, vou abrir mais uma vez aqui a marcação de uma tag e vou escolher agora o corners. Aí aqui, quando eu dou espaço, ele já me dá ali algumas ajudas. Quais são as margens, né, que você quer trabalhar? Então, por exemplo, eu já sei que no topo eu não quero fazer nada. Eu só quero trabalhar nas margens inferiores. Então eu vou escolher aqui, ó, Bottom Regions, né, o lado direito. Aí o lado direito eu quero que ele tenha 300 e aqui ele te mostra, ó. Você tem DP, IN, MM, PT, PX e SP. No nosso caso especificamente, a gente vai trabalhar com DP, tá? Eu não vou, se você me perguntar assim, qual é o significado do DP? Cara, sinceramente não sei te falar. Seria até bom dar uma pesquisadinha aí na biblioteca do Android Studio. Mas é porque, como eu te falei, você vai se acostumando, né, a usar os termos, depois você nem mesmo você sabe, mas seria bom depois entender aí qual é o significado do DP. Então, beleza, eu coloquei ali 300, só que esse 300 na verdade não é na margem direita, ele é na margem esquerda. Na margem direita ele tem mais ou menos 100 dp, que ele é uma curvinha um pouco menor. Aí agora aqui, ó, como eu ainda estou trabalhando com corners, não adianta você fechar aqui e abrir outro cá embaixo não, porque se você fizer isso, ó, vou fazer aqui para você ver, fazendo agora do lado esquerdo, e aí vou botar aqui o meu 300 dp, você vai ver que, ó lá, ó, ele substituiu, o de cá de baixo sumiu e ele pegou só o que está em cima. Por quê? Do mesmo jeito que é no HTML, a leitura é de cima para baixo. Então, como aqui eu abri um corners e como aqui embaixo eu abri outro, esse de baixo substituiu o de cima. Então, quando você quer fazer uma mesma tag e tem várias configurações dentro dela, as configurações têm que continuar dentro da tag antes de você fazer o fechamento dela, tá? Então, aqui, mais uma vez, você só dá um espaço, você não coloca ponto, vírgula, nada. Você só dá um espaço e você escolhe agora qual é o outro lado que você quer trabalhar. Então, eu vou trabalhar com o bottom left. E aí, aqui nesse, eu vou colocar os 300 dp. Aí, ó, ele meio que criou lá, tá vendo, ó? Talvez não fique tão igual, né? O nosso projeto aqui, o layout, mas a ideia é que você chegue o mais próximo possível. Aí você pode ir ajustando. 300 ficou pouco, vou botar 350. Eu só estou dizendo isso porque como a gente está trabalhando com uma propriedade diferente, que aqui é DP e aqui tá no formato de pixels. Então ele pode haver aí uma angulação diferente.
né? Então botei aqui, ó, 350 aqui, esse daqui ficou com 100. Deixa eu botar 150 aqui para ver se dá muita diferença. Tá lá, ó. Ficou, acho que mais fluido. Então, beleza, ó, já criei o meu primeiro layoutzinho. Ah, mas qual que é a altura desse layout? Isso aqui para mim não importa agora. Eu só preciso definir a curva dele e o padrão de cor. A parte de tamanho, isso aí depois quando a gente for adicionar ele aqui dentro do nosso projeto, aí é que a gente vai definir tamanho para as imagens. Como isso aqui é um arquivo XML, você pode fazer ele com um pixel até, sei lá, 1000 pixels e ele nunca vai perder qualidade. Então essa é a vantagem dos arquivos desenháveis. Então esse nosso primeiro layout topo aqui já está pronto. Agora, mais uma vez, nós vamos criar os outros, né? Então, tem esse fundo azul aqui com as pontas arredondadas em cima e o mesmo com as pontas brancas, né? Com a cor branca. Então, fazemos a mesma coisa. Clicamos aqui em Drawable, botão direito, New, Drawable Resource File. Aí vamos dar um nome aqui. Eu vou chamar de camada azul, né? Que seria a representação disso aqui. Se você olhar, ó, é que são camadas, ó. Eu tenho uma camada aqui em cima, depois uma camada embaixo, uma outra camada, entendeu? Então, nome você pode dar o que você quiser. Não pode esquecer aqui, ó, o seletor. Qual é o tipo do elemento? É o shape, né? Sempre o shape. O resto não muda nada, dá um OK. Só um detalhe, sempre use letras minúsculas, não coloque letras maiúsculas aqui. E se você quiser fazer separação, né, palavras compostas, use o underline, não coloque traço, tá? Nesse caso especificamente aqui, só underline. Nunca espaço, nunca traço, nem outro tipo de caractere. Ele vai criar um arquivo vazio e aí aqui agora a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Primeiro nós vamos trabalhar com a cor, que é o solid, aí vamos chamar lá o nosso azul primário, fecho aqui a tag, porque eu não vou fazer mais nada de configuração dentro da cor, e vamos trabalhar o corne. E aí o corne agora, os arredondamentos é na parte superior. Então eu vou pegar o top left, vou colocar aqui 40 dp, dou um espaço, ainda dentro da mesma marcação, chamo o top right, né? E também coloco 40 dp. Aí agora eu posso fechar lá a minha marcação. E aí ele está aqui a minha bordinha arredondada. Se eu tiver dúvida qual é o ângulo, use o seu projeto, né, base, o que você criou lá o desenho para você se basear. Então aqui ó, eu usei 40. Né? Se eu quisesse eu poderia colocar mais ou menos, mas a gente está usando esse modelo aqui como padrão. Então a minha camada azul já está feita, meu layout topo já está feito. Falta agora criar só o branco. Então, mais uma vez, botão direito, New, Drawable Resource. Vou chamar de camada branca. Mudo aqui o elemento, Shape. Dou um OK. E faço literalmente a mesma coisa. Solid, cor. Aí agora eu vou usar o Right, né? Que é o padrão de cor branco. Fecho isso aqui. Chamo, ó, se eu começar a digitar, ó, sem usar a marcação, ele não completa, tá? Você tem sempre que pôr a marcação. Vou chamar o topo left, 40 dp, dou um espaço, pego o topo right, também 40 dp, e agora eu fecho aqui a minha tag. Pronto, já criei a minha camada branca aqui também. Então todos os meus elementos aqui a princípio, né, o topo, a camada azul e a camada branca já estão criadas. Se eu precisasse usar ela agora aqui no meu projeto, bastaria eu selecionar aqui o Imagem View, arrastar, elas já vão aparecer aqui para mim, ó, camada azul, camada branca. Eu clicaria aqui, daria um OK, ela vai carregar sem tamanho nenhum, tá vendo? O tamanho a gente ainda vai definir. A gente ainda vai ver depois também a criação de um arquivo chamado Stylo, que ali a gente faz várias configurações para coisas que nós vamos reaproveitar no nosso código. Porque toda vez que você puxa um elemento aqui para sua tela, você tem que configurar ele. Se depois você precisar usar esse mesmo elemento em outro local, você vai ter que reconfigurar ele de novo. Então, para isso, a gente cria um arquivo, cria um padrão para esse arquivo e toda vez que a gente precisar usar ele,
essas informações já vêm totalmente pré-carregadas. Beleza? Mas nesse vídeo eu vou parando por aqui. Deu para entender bem aí como que a gente faz a padronização das nossas cores e como que a gente cria os nossos arquivos editáveis, né? De cores editáveis, cores e formatos. Então, te vejo aí no próximo exercício.